Olá pessoal, sou João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos tratar de uma questãozinha ética dentro da psicologia. Então eu estou lançando agora esses últimos vídeos, vão ser em torno de uns 4 ou 5 vídeos que eu vou estar colocando no canal, falando especificamente sobre questões éticas. Então eu sempre trago prefixos diferenciados para alguns vídeos. Os prefixos ética são semelhantes a esse e tratam de coisas que são cabíveis a um psicólogo fazer ou não durante um atendimento. Então, se você está realizando atendimento de psicoterapia ou está sendo atendido por um psicólogo em outra situação e você está com dúvidas se o que esse profissional está fazendo realmente é de competência dele e é assim que se deve acontecer o procedimento, assiste a esses vídeos e você terá uma noção um pouco melhor do que está dentro da atuação desse psicólogo ou não. Então o primeiro tema que nós vamos trazer neste vídeo aqui é a transparência dentro da psicologia. Então existe uma coisinha que sempre uma professora minha sempre está trazendo, ela sempre bate muito em cima dessa tecla. O paciente dentro da psicologia, seja qual for o viés de atendimento, o paciente sempre deve estar plenamente ciente do que acontece. Então, na psicologia, mais do que em qualquer área, nós estamos trabalhando com a mente do indivíduo. Então, não se deve fazer nada nas encolhas, entre aspas, nas escondidas. Então, nada deve ser feito de modo que este paciente não tenha ciência plena do que acontece durante esse atendimento. Então, o psicólogo ele não age por caminhos misteriosos, não. Ele tem que agir por caminhos bem explícitos, bem claros e bem dentro da consciência do seu paciente. Então, se um paciente solicita ao psicólogo um porquê, a explicação do que está sendo realizado, este psicólogo tem que trazer de imediato uma justificativa para a atitude que está sendo realizada. Do contrário, esta ética deste suposto profissional deve ser questionada. Suposto profissional porque se esse psicólogo não consegue trazer de pronta entrega o motivo pelo qual ele está realizando aquele tipo de situação com o seu paciente, no mínimo a sua ética é muito questionável, porque tudo que um psicólogo faz deve estar encaixado dentro de uma teoria psicológica. Então não é, por mais que a psicologia ela seja uma área ampla, ela seja um lado profissional que é bastante diferenciado de acordo com cada profissional, que nos dá uma liberdade em certos aspectos, ainda assim essa liberdade deve estar dentro de um contexto, deve estar dentro de teorias psicológicas. Então não se pode fazer experimentação com um paciente sem ser esta a proposta da situação. Então, por exemplo, se um psicólogo faz um questionamento para um paciente ou faz um questionário para este responder, este paciente tem todo o direito de questionar o psicólogo do motivo daquilo. Então, por exemplo, se o psicólogo questiona o paciente, e qual é a tua relação com a família, com a sua família? E esse paciente se sente incomodado com essa pergunta ou acha que não é coerente, obviamente aqui a pergunta é bastante coerente e eu vou explicar o porquê, mas se o paciente não vê coerência na pergunta do psicólogo, ele tem todo o direito de questionar o porquê dessa pergunta, por que querer saber sobre a minha família, e o psicólogo tem sim que ter a pronta entrega à resposta. Não, estou te questionando pela sua família porque nós temos um convívio familiar e este convívio familiar interfere na nossa forma de agir, de pensar, no nosso posicionamento, no que nós sentimos, na forma como nós reagimos ao mundo. Tudo isso tem interligação com a nossa família. Então há um motivo para a pergunta e esse motivo tem que ser prontamente esclarecido para o paciente quando este questiona. Caso o psicólogo não consiga justificar a atitude dele perante o paciente, essa atitude é questionável.
mesmo diante, por exemplo, de testes psicológicos. Então, uma das coisas assim que gera muita polêmica são os testes psicológicos. Eu pessoalmente tenho um pouco de pé atrás com os testes, mas enfim, minhas opiniões pessoais à parte, o teste psicológico é a mesma coisa. Então, se um psicólogo, e isso é muito comum, por exemplo, no Detran, em alguns órgãos governamentais, de o psicólogo realizar testagem. Então, fazer um teste ou um exame psicológico com o paciente. É necessário sim que esse psicólogo deixe claro para esse paciente o que vai acontecer, o que está sendo testado dele, o porquê e qual a finalidade disso. E, inclusive, posteriormente, se este paciente não passar, tiver algum problema no teste, ele pode sim solicitar ao psicólogo que seja esclarecido a ele quais foram os pontos do teste, em quais situações que ele não atingiu as metas esperadas. Então o psicólogo ele vai ter que esclarecer para esse paciente: olha, aqui na questão 2 era uma avaliação, por exemplo, da atenção, e você não atingiu a média esperada. Porém, tem uma outra coisinha da questão ética da aplicação de testes. Os testes demandam uma questão ética um pouquinho maior à parte, que é a questão de que o psicólogo não pode explicar para o paciente qual é a resposta correta do teste. Isso ele não pode. Questão ética realmente estabelecida. Por quê? Porque se você explica para um paciente qual é a forma correta que ele deveria ter feito aquele teste, obviamente isso vai acabar se espalhando, vai ir para o ouvido de outras pessoas que ainda não realizaram esse teste, e quando elas forem realizadas, já estarão cientes do que é esperado delas, e elas não realizarão esse teste de maneira espontânea e, digamos aqui, entre aspas, verídica. Então elas estarão realizando um teste de maneira condicionada, e isso não é possível permitir. Portanto, o psicólogo ele não pode eticamente te dizer: olha, a resposta correta era isso, ou você teria que ter feito deste modo para atingir a média esperada. Não. Isso realmente o psicólogo não pode fazer, mas ele é obrigado a esclarecer o que está sendo avaliado de você anterior a aplicar o teste. Então ele é obrigado sim a te esclarecer: olha, a gente vai avaliar a tua atenção, vai avaliar tais questões, e ele é obrigado posteriormente te trazer uma devolutiva de em quais situações você não atingiu a média esperada e o porquê. Ele não pode te trazer qual seria a média, quais seriam dados, como o teste é realizado, mas ele é obrigado a te trazer uma devolutiva. Igualmente em toda ação, inclusive psicoterápica. Então, obviamente, a gente também tem que ter o bom senso de saber que quando você está frente a um psicólogo, você está frente a um psicoterapeuta, não a um professor que vai te ensinar todo o conteúdo de psicologia. Então, se você quer aprender realmente como realizar uma psicoterapia, você vai ter que ir para uma faculdade de psicologia, se formar em psicologia. Agora, por exemplo, questionar sobre o porquê de certas perguntas que te incomodam, questionar sobre, por exemplo, o porquê responder um questionário, isso é direito do paciente e o psicólogo tem que estar pronto a responder isso. Se o psicólogo aplica um questionário, por exemplo, e ele não é capaz de te responder o porquê daquele questionário, no mínimo, na hipótese menos pior, digamos assim, ele está aplicando uma ferramenta sem utilidade. Ou seja, ele está fazendo um questionário que não vai servir para nada, já que ele não tem uma justificativa para esse questionário. Nas piores hipóteses, ele pode ser alguém que não tem profissionalismo nenhum, nenhuma ética, e está, por exemplo, aplicando um questionário de algum tipo de teste, de algum tipo de experiência no paciente. E isso não é admissível. Isso é condenável perante o Conselho de Ética da Psicologia. Então é muito importante também que o paciente ele saiba que ele tem como denunciar esse tipo de situação. Então existe o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, cada região tem o seu, e esse CRP é obrigado a investigar esse tipo de situação. Então, se você se sentiu lesado durante um atendimento psicoterapêutico, você realmente questionou teu psicólogo: não, por que você está fazendo isso comigo? E ele não trouxe uma resposta adequada,
e que está dentro do teu entendimento, ele pode sim ser denunciado para o CRP e o CRP é obrigado a estar investigando o que está acontecendo. Não existe resposta de psicólogo, por exemplo, porque é assim, porque sim, esse tipo de coisa não existe. Ou então, é complexo demais para você entender. O caramba, nada disso. O psicólogo é obrigado, não importa o quanto seja complexo a sua teoria, ou como ele está aplicando essa teoria, ele é obrigado a saber simplificar para o paciente. Não, olha, eu estou buscando, através da tua fala, do teu discurso, o que pode ser indícios do sofrimento que você está me relatando. Então ele é obrigado a saber explicar isso para o paciente. Então não existe, é complexo demais para você entender, porque é assim, ou você não precisa saber. Não existe isso. Tudo que mexe com a nossa mente nós precisamos sim saber. E é necessário, eu senti a necessidade de estar relatando isso em vídeo, estar trazendo esses pontos éticos, porque eu tenho ouvido alguns relatos de pessoas que estão fazendo psicoterapia que me assustam. Então, alguns relatos assim bem tristes a respeito de algumas atitudes, e nesses vídeos de prefixo ética eu vou estar discutindo isso. Então assistam a todos eles e estejam atentos. Se você identificar alguma coisa desta no psicólogo que você está sendo atendido, por exemplo, o psicólogo, você questionou ele sobre alguma coisa que você achou estranha, ele te pediu para você fazer alguma coisa, desenhar alguma coisa, escrever algo, e você questionou o porquê daquilo e ele não te trouxe prontamente uma resposta, questione perante o Conselho Regional de Psicologia. Então é importante que você assista a esses vídeos. Se acontecer alguma coisa do gênero que eu apresento nos vídeos com você durante um atendimento psicoterapêutico, vá até o CRP, preste uma queixa, porque não podemos permitir que indivíduos que compraram um diploma, porque nenhum indivíduo que tem atitudes como essa, ele se formou dentro de uma faculdade de psicologia, porque qualquer um que tenha frequentado um curso numa universidade de psicologia, no mínimo viu um código de ética. Então o indivíduo que não segue condutas éticas mínimas e básicas, ele no mínimo comprou o diploma. E nós não podemos permitir que sujeitos assim acabem com o nome da psicologia e estraguem a confiança do paciente em realizar uma psicoterapia. Então, se você identificou uma atitude como essa, tome providências, não permita que isso aconteça. Obrigado a todos. Talvez tenham alguns psicólogos que até cliquem em não gostei aí, porque realmente alguns vão se sentir incomodados, porque pelo que eu tenho visto tem muito profissional, entre aspas, por aí. Infelizmente não é só na nossa área, em várias áreas. Esteja se cuidando com esses maus representantes das áreas e saiba que eles não são a maioria dos profissionais. Então busque um bom profissional que realize o seu trabalho com dedicação, atenção, qualidade e ética. E você que assistiu e considerou proveitoso esse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e assista os demais vídeos do canal. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo vídeo.